Será que a família real vai pagar algum imposto sobre os bens deixados pela Rainha Elizabeth? Vamos entender como funciona lá na Inglaterra e como é aqui no Brasil? Se você chegou aqui de paraquedas, muito prazer, meu nome é Renata Curti, eu sou advogada. Eu tenho esse canal aqui para a gente falar de patrimônio, de inventário, de hold familiar, de imposto sobre imóveis. Enfim, se você quer proteger e quer pagar menos impostos, então você está no caminho certo, você está no canal certo. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, já dá o seu like e fica comigo até o final, ok? Gente, nós tivemos aí a notícia, da Rainha Elizabeth, que ela faleceu há 2 semanas atrás, e aí a gente começa a entender como funciona o sistema de inventário, testamento e imposto lá na Inglaterra. E a gente começa a comparar um sistema com o outro e a gente começa a apontar algumas afinidades e algumas discrepâncias. Então, vamos lá. Primeiro, olha só, é certo que a família real não pagará um tostão de imposto aos cofres públicos do Reino Unido. E por quê? Porque lá, desde 1993, existe uma lei isentando a monarquia, a família real, de pagar qualquer imposto. Simplesmente os bens saem do nome da rainha e vai para o nome lá dos seus familiares, para quem ela deixou lá no testamento. Vai direto, sem pagar imposto. Mas isso é para todo mundo? Claro que não. Lá funciona um pouco diferente daqui. Os súditos, eles pagam imposto sobre a herança, sim, mas eles têm um teto. Patrimônio acima de 325 mil libras, eles pagam 40% sobre esse valor. Então você pode me perguntar, nossa Renata, 40% de imposto de herança não é muito caro? É caríssimo. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil a nossa alíquota máxima é 8% sobre o valor dos bens. Mas vamos entender essa lógica, gente. Vou explicar para vocês. Em países desenvolvidos, existe esse imposto tão alto justamente para estimular as pessoas a não colocarem os bens na pessoa física e colocar e abrir, ou melhor, uma pessoa jurídica. Ali sim, na pessoa jurídica é o local em que essas pessoas arrumam, protegem o seu patrimônio. E nesse momento, elas não pagam aquele imposto, porque a pessoa jurídica não morre. Então, você faz a sucessão dentro da pessoa jurídica. Então, isso é muito comum lá. É muito comum a gente ver pessoas jurídicas de famílias. É o chamado hold familiares, que existe lá. Só que aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura. Na verdade, a gente tem o sistema todo feito desde 1976, que existe toda essa hold familiar disponível para qualquer pessoa. Mas esse tipo de informação nunca chegou para a população. Chegou sim para as famílias mais abastadas, que tem ao seu lado grandes advogados, grandes contadores e que realmente essas famílias não passam por inventário. Você já ouviu falar que a família do Roberto Marinho passou por inventário? Não, ela também, igual lá, não pagou um tostão para os cofres públicos do estado do Rio de Janeiro, onde ele morava. Por quê? Porque ela tinha uma hold familiar. Então a gente está nessa tentativa aqui de divulgar, por isso a rede social é tão importante, para a gente poder disseminar isso, que como qualquer pessoa, abastada ou não, consegue fazer uma hold familiar e não pagar o imposto. Porque olha só, aqui no Brasil a gente só não paga, a gente não tem somente esse imposto. A gente tem o cartório, a gente tem advogado. Para você ter uma ideia, vamos supor num patrimônio aí de R$1 milhão, você vai pagar 8% só de imposto. Gente, R$80 mil. Exatamente, fora cartório,
que chega ali tranquilamente aos 20 mil, e honorários do advogado, que geralmente, pela tabela da OAB do Estado do Rio, é 3% sobre um monte. Faz a continha aí. Então, o inventário acaba saindo muito caro por conta de tudo isso aí que eu enumerei para você. Então, existe a possibilidade, sim, de qualquer pessoa fazer uma hold familiar e escapar de toda essa dinheirama aí que vai por ralo abaixo. Ok? Gente, se esse assunto foi interessante para você, vamos lá, vamos contribuir com o canal e já deixa o seu like aqui para mim, se inscreve aqui, porque quase todo dia eu tô colocando um assunto interessante para a gente começar a pensar fora da caixa, né? E poder ampliar os nossos conhecimentos, ok? Gente, essas eram minhas considerações de hoje, espero ter feito a diferença aí para você e até mais e até o próximo vídeo. Tchauzinho!